poder de Deus e a árvore do bruxos. Eu me recordo certa vez, quando conduzia uma campanha de evangelismo em massa na cidade de Cananga, Zaire, em uma área infestada de forças demoníacas provenientes de magia negra, tão praticada naquela região. Esta cruzada conduzida pelo nosso ministério foi a primeira realizada naquele país e as coisas estavam, até um dado momento, correndo muito bem, apesar da agressiva oposição das obras de bruxaria que tinha dominado aquela área por muitos e muitos anos. Logo já no início, os bruxos daquela localidade publicaram nos meios de comunicação local um pronunciamento de maldição sobre nós. Infelizmente, alguns de nossa equipe temeram muito a atitude daqueles filhos de Satanás. Comunicaram-me pelo pessoal daquele lugar sombrio, que aqueles feiticeiros tinham poder para simplesmente dizerem a alguém: você morrerá em 7 dias. E realmente a pessoa caía enferma ou algo acontecia a ela, e aquela palavra maligna se cumpria. Nossas reuniões despertaram tanta ira naqueles bruxos que eles foram capazes de fazer uma convocação a todos os bruxos da redondeza para um encontro a fim de decidirem o que fariam no sentido de impedir a proclamação do evangelho do reino naquele lugar. Aqueles bruxos, então, se reuniram debaixo de uma frondosa árvore usada pelos feiticeiros de muitas gerações. Eles acreditavam que o poder espiritual do maligno era emanado das galhas daquela frondosa árvore, e ali foi realizado todo tipo de cerimônia diabólica, inclusive comer carne humana, no intuito de impedir o mover de Deus. Na última noite da cruzada, aqueles feiticeiros mais uma vez se ajuntaram sob aquela gigantesca árvore mágica, com o propósito de estar praticando seus rituais macabros para bloquear a ação de Deus naquele lugar através de nossas vidas. Aqueles homens e mulheres estavam totalmente entregues e embebidos nas densas trevas de Satanás e furiosamente amaldiçoavam os cristãos, comiam carne humana e discutiam ardentemente planos de terminar de uma vez por todas com a nossa cruzada. Graças ao nosso bom Deus, nada que eles intentaram contra nós funcionou. No final da minha mensagem naquela última noite, o Senhor me ordenou a liberar uma palavra de quebra de todo o jugo de magia negra que imperava sobre toda aquela região e libertar todo aquele povo das cadeias que os prendiam. Enquanto aqueles pobres feiticeiros se envenenavam debaixo daquela imensa árvore encantada, eu declarava diante de milhares de pessoas que se aglomeravam em nossa reunião: Satanás, eu te amarro, em nome de Jesus. Eu quebro, no nome do Senhor, toda sorte de maldição neste lugar. Naquele momento, de acordo com informações de diversas testemunhas oculares, naquela área onde os bruxos estavam reunidos foram vistos grandes relâmpagos e raios que caíam incendiando tudo ao redor e aquele fogo expandiu em um raio de cerca de 10 ou 12 quilômetros. Aquele fogo consumidor deixou aquela grande árvore fumegante. O tronco não se dividiu como normalmente acontece quando atingido por um raio, mas o fogo começou do topo para baixo, queimando o tronco durante 3 dias completos, até toda a sua destruição ser totalmente consumada. Ainda existe lá naquela localidade os sinais daquele incêndio como uma advertência muda do poder do nome de Jesus que está acima de todo principado e potestade. Posteriormente ficamos sabendo mais detalhes sobre este episódio da árvore incendiada, da própria boca de alguns daqueles homens que se reuniram ao redor dela. Eles relataram que quando aquele incêndio sobrenatural começou, alguns dos bruxos ficaram cegos, outros foram queimados e alguns outros tiveram uma experiência de arrependimento quando depararam com o poder infinito de Deus. Muitas daquelas pessoas nos procuraram nos relatando esta mesma história e nos indagando o que deveriam fazer para serem salvos. Quando tive a oportunidade de visitar as cinzas daquela que outrora fora uma grande árvore, aqueles restos, lembrei-me do confronto do profeta Elias com os profetas de Baal em 1 Reis, capítulo 18. O meu espírito regozijou dentro de mim, e eu clamei em alta voz como Eliseu quando o manto da unção caiu perto dele. Onde está agora o Deus de Elias? 2 Reis 2, verso 14. Eliseu se encontrava sedento. Ele estava faminto para ver a manifestação do poder do Deus vivo passar para a sua geração no momento em que Elias foi levado ao céu. Esta transição de poder está registrada em 2 Reis e foi uma sombra da unção conferida aos apóstolos por Jesus descrito em Mateus 28:18, 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Mateus 28, versos 18 ao 20. Por séculos a igreja tem vivido ou com seus olhos fixos no céu, com as malas prontas esperando Jesus voltar, ou esperando que Jesus... A prática do jejum nos move do domínio natural deste mundo para o viver e governo sobrenatural do reino de Deus. Este é o único lugar onde você pode obter revelação, autoridade e poder do Espírito Santo. Eu vejo a igreja envenenada com o brilho do século XX virtualmente na mesma posição que o profeta Elias esteve quando orou por chuva no Monte Carmelo depois de ter profetizado ao perverso rei Acabe que a chuva estava chegando depois de 3 anos de total aridez e sequidão. A princípio não existia nenhuma nuvem no céu, mas ele perseverou em oração. Depois de um longo período de total aridez e sequidão na igreja, nós também, no nome do Senhor, profetizamos que as chuvas estão vindo, e como Elias nos encontramos em um lugar elevado clamando com nossas faces entre nossos joelhos. Este, na verdade, é o melhor lugar onde podemos estar. Veja a história de Elias. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe, e olha para a banda do mar, e ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subindo ao carro foi para Jezreele, 1 Reis 18, versos 41 ao 45. Estamos vivendo hoje o final da aridez em nossa terra. A igreja está começando a ouvir o som da abundância de chuva. Já temos ouvido as primeiras gotas de chuva da glória do Senhor cair em alguns lugares como Argentina, Brasil, Toronto, Pensacola e Flórida, e estas gotas são apenas o início. A evidência é muito clara: milhões têm se prostrado com suas faces entre seus joelhos em fervorosa intercessão e jejum. Servos de Deus têm relatado de Toronto, Pensacola, Houston, Baltimore, Buenos Aires, Londres, Austrália e em muitos outros lugares que já existe uma nuvem do tamanho de uma mão de homem levantando-se do mar. Embora a princípio não se via nada, em meados ao ano de 1990 tivemos o primeiro vislumbre de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que se levantava do mar. Aquela visão foi tudo o que precisávamos para nos motivarmos no Senhor, porque somos um povo sedento do poder de Deus. Agora estamos ousadamente profetizando para esta geração. Preparem-se para um grande derramar que elevará os seus pés de onde eles estão firmados e transformará a fisionomia da terra. O rio de Deus está nos invadindo com toda a força de suas correntezas. Prepare-se para ver a terra coberta com a glória de Deus. Acredito que infelizmente temos realizado muitas coisas segundo a capacidade do próprio homem, portanto, precisamos tirar as nossas mãos fora do mover poderoso de Deus. Este será o seu reavivamento e sua grande colheita. Desta vez não terá lugar para a carne ou para a glória de homens. O vento do Espírito está começando a soprar, o céu já está escurecendo e pesada chuva está chegando. Este é o grande poder de Deus que estará vindo sobre esta geração. Precisamos ser perseverantes em oração. Nós já estamos vendo manifestações da glória de Deus em um grau que nunca vimos anteriormente. Este é, sem dúvida, um novo mover da glória de Deus que será mais glorioso que o derramamento de Pentecostes no início da igreja ou a chuva ser o dia que caiu sobre a igreja na década de 40. Será maior que o avivamento que varreu a América do Norte em meados dos anos 60. O que o Senhor tem preparado para estes últimos dias não pode ser comparado com nada provado pelo seu povo em toda a história da igreja. Você e eu somos mordomos de toda a riqueza que o Senhor dispensará nesta geração. Porém, para que o Senhor realize o seu propósito, precisamos estar engajados no desafio da oração. Se assim o fizermos, estaremos brevemente imergidos na unção gloriosa que nos levará às profundidades do Senhor. Pelo jejum e pela oração corporativa podemos ser mais que vencedores sobre qualquer situação, obstrução e até mesmo montanha que se posicione no caminho da jornada que o Senhor nos tem proposto. Ora, precisamos estar convictos que a vitória no Senhor só poderá ser encontrada quando estivermos vivendo no domínio do Espírito, e esta é a razão pela qual Satanás não perde uma oportunidade para nos desviar do viver adequado da oração e do jejum.
Acredito que Deus almeja que a igreja entre para esta vida de jejum e de oração agora, porque Ele sabe que isto é necessário se vamos entrar na plenitude do nosso manto apostólico, nosso ministério apostólico e unção apostólica para milagres, sinais e maravilhas. Agora uma pergunta: estamos nós dispostos a pagarmos o preço do jejum e da oração? Você está preparado? Este é o poder de Deus. Em 1995, eu e minha esposa, Bonnie, alugamos um avião monomotor e voamos para o interior da África, para uma cidade chamada Kiket, no Zaire. Este era um local cheio de mistérios e cenário da mortal epidemia chamada ebola hemorrágica. Na primeira noite pregamos para uma multidão de cerca de 40 mil pessoas, sendo que a grande maioria nunca havia ouvido o evangelho de poder. Logo que o poder de Deus caiu sobre aquele lugar, uma criança aleijada de 10 anos de idade que vivia imobilizada por toda a sua vida, começou a andar instantaneamente. Então, pelo Espírito de Deus, comuniquei àquela multidão: existe um tumor gigantesco no estômago de alguém, mas já está desaparecendo pelo poder de Deus. O procurador-geral da província de Bandundu, incluía Kiker, se encontrava no meio daquela multidão e havia sido diagnosticado um imenso câncer em sua área intestinal. Imediatamente aquele homem subiu para onde nos encontrávamos e disse em voz alta para todos ouvirem: eu sou esta pessoa. E continuou: eu quero servir o Senhor Jesus para todo sempre. Este é o poder de Deus e este é o modo que o Senhor deseja usar pessoas simples como nós para confrontar o inimigo e trazer os perdidos para Jesus. Deus deseja nos conceder sinais. Imediatamente aquele homem subiu para onde nos encontrávamos e disse em voz alta para todos ouvirem: eu sou esta pessoa. E continuou: eu quero servir o Senhor Jesus para todo sempre. Este é o poder de Deus e este é o modo que o Senhor deseja usar pessoas simples como nós para confrontar o inimigo e trazer os perdidos para Jesus. Deus deseja nos conceder sinais, maravilhas e milagres hoje com o propósito de confirmar a proclamação das boas novas e glorificar o seu grande nome. Quando a resposta ao seu comando de ide é positiva, os seus sinais e maravilhas certamente nos seguem porque estamos agindo dentro do campo da fé. Porém, para que isto comece a acontecer em nosso viver, precisamos estar genuinamente comprometidos em tocar e abençoar os necessitados ao nosso redor como Jesus o fez. Os milagres a nós concedidos não são simplesmente para serem considerados como atrativos para as pessoas ou como motivos para nos orgulharmos. Definitivamente não. Estes são poderosos sinais de seu poder e seu amor para com o homem, e cabe a nós tão somente sermos fiéis mordomos de tanta riqueza e glória. Recordo-me certa vez, quando estivemos conduzindo uma campanha no meio da selva africana, onde milhares de pessoas se reuniram. Aquele lugar era tão remoto que simplesmente não havia casas e nem sequer tendas para proteger o povo do sol ou da chuva. Aquilo foi realmente uma concentração ao ar livre. Incluídos entre aquelas milhares de pessoas que se reuniram ali para ouvir o evangelho, estavam centenas de crianças e bebezinhos, liberando um comando para as densas nuvens. Eu me preparava para pregar àquele povo quando uma grande concentração de nuvens escuras e sinistras se aglomeraram naquela área diretamente sobre as nossas cabeças. Elas não estavam dispersas uniformemente sob o firmamento, mas bem concentradas sobre aquela área que nos encontrávamos e tínhamos a impressão que elas tinham sido movidas para aquela posição por alguma força invisível. Sem sombra de dúvida, seria muito desastroso um temporal despencar exatamente naquele momento e nas circunstâncias em que nos encontrávamos. Simplesmente não existia lugar para nos escondermos e os relâmpagos e raios poderiam piorar mais ainda a situação, talvez até com possíveis fatalidades. Eu clamava ao Senhor em meu coração sobre aquela terrível situação em que nos encontrávamos quando, de repente, um dos líderes locais, a plenos pulmões, anunciou à multidão: e agora, o pastor Maixavda fará uma oração ao Senhor e ordenará estas negras nuvens de temporal para se afastarem daqui. E dizendo estas palavras, olhou para mim. Naquele momento eu engoli seco, e me dirigi onde aquele irmão estava, e o meu clamor ao Senhor continuava, mas agora desesperado: Senhor, eu não sei como fui chegar aqui neste lugar ermo, e não sei o que fazer agora. O Senhor é o único que pode responder esta oração. Tenha misericórdia e ouça a oração do teu servo agora.
Depois de ter orado silenciosamente, aquela grande plateia ouviu e assistiu-me em poucas palavras pedir ao Senhor que dispersasse aquelas negras nuvens. Em questão de minutos as nuvens começaram a se desvanecer e já era possível continuar a pregação do Evangelho sem sequer uma gota de chuva para incomodar. Este sinal que o Senhor nos trouxe naquele dia foi um poderoso testemunho do poder de Deus partir aqueles africanos e muitos se renderem ao Senhor Jesus naquele dia, porque a manifestação de seu poder a eles foi muito significativa. Quanto maior o mover Deus, maior será a oposição de Satanás. Todavia, se estivermos pagando o preço, em obediência, do jejum e da oração, o Senhor transformará os ataques ou as obras de maldição do inimigo em uma grandiosa bênção. Em muitos casos, enquanto esperamos a vinda desta grande colheita de vidas, estas transformações podem literalmente se tornar em sinais e maravilhas em si mesmas, trazendo convicção aos não salvos da glória de Deus. Enquanto ministrávamos no Zaire, em uma cidade chamada Mujimaí, local de grande concentração de magia negra, vimos milhares de pessoas terem a experiência do novo nascimento. Os bruxos e os feiticeiros daquela localidade ficaram extremamente indignados, porque não estavam mais sendo pagos para lançarem maldições sobre as pessoas. Por outro lado, as pessoas que eles tinham amaldiçoado tinham sido salvas pelo Senhor, e as maldições que estavam sobre elas não tinham mais nenhum efeito. Em outras palavras, o Evangelho das Boas Novas de nosso Senhor Jesus Cristo estava levando o grande negócio daqueles bruxos à plena falência. Consequentemente, os feiticeiros entraram em acordo para enviarem o líder deles em nossa reunião e assim pessoalmente nos amaldiçoar. Em um dado momento de nossa reunião, quando orando por várias pessoas que estavam em uma grande fila, aquele chefe dos bruxos fingiu estar doente e assim se misturou com centenas de pessoas que esperavam por oração. Os pastores locais conheciam muito bem quem era ele, mas eles estavam com tanto medo do poder de suas maldições que acabaram permanecendo em silêncio acerca da identidade daquele homem. Aquele bruxo era um homem alto e forte e usava em seu pescoço um grande colar de ossos humanos. Quando me aproximei dele, ele começou a emitir estranhos ruídos e a vocalização daqueles sons estavam além da compreensão humana. Aquilo parecia a combinação dos sons emitidos por 14 ou 15 animais. Eu me arrepiei todo ao ouvir aquele barulho medonho. Então ouvi um grande urro e vi os seus olhos se entortarem inteiramente. Naquele momento me foi dado pelo Senhor o claro discernimento com o que eu estava tratando, e eu disse para mim mesmo: este homem realmente precisa de muita ajuda. Aquele bruxo estava agarrado no chão. No momento que pronunciei-lhe uma palavra de libertação, parecia que milhares de volts de eletricidade impactavam o corpo daquele homem. Ele foi arremessado a uma distância de aproximadamente 4 metros e violentamente caiu com o rosto em terra, e toda vez que tentava se levantar ele se afligia percebendo que não era capaz de mover 1 centímetro sequer, e isto fazia urrar ainda mais alto. Ele estava colado no chão e era como que se um anjo tivesse sido comissionado para se assentar em cima dele. Eu disse: bem, Senhor, tu sabes todas as coisas, tome pleno controle desta situação. Algum tempo depois, aquele pobre homem estava dando seu testemunho aos pastores locais. Ele explicou que ele não foi capaz de se levantar do chão até que confessasse cosia a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Quando olhou para mim, ele arregalou os seus olhos e, apontando o dedo para mim, disse: eu conheço espíritos, mas o espírito que está sobre este homem é imensamente maior do que todos que já vi em toda a minha vida. Aquele ex-bruxo estava tão somente vendo o poder sobrenatural do Espírito de Deus em ação. Nesta grande colheita que está para acontecer, Deus também usará novas e excepcionais formas de se mover até mesmo à distância, usando formas não muito convencionais ao nosso entendimento. Ora, afinal de contas ele é Deus e pode fazer o que ele bem entende e da forma que quiser. Uma vez, conduzindo cruzadas em Costa Rica, os nossos cultos eram transmitidos, ao vivo, pelo rádio por todo o país. No terceiro dia, uma mulher que tinha ouvido nossas ministrações pelo rádio veio à nossa reunião com o desejo de compartilhar o seu testemunho. Ela nos contou esta tremenda história de poder de cura realizado pelo Senhor em sua vida. Eu estava ouvindo a sua pregação pelo rádio há 3 dias atrás. Há muito tempo que padecia com um tumor do tamanho de uma laranja que me acometia a garganta. No momento em que ouvi a sua voz pregando a palavra de Deus, o tumor dentro de minha garganta começou a vibrar. E à medida que continuava ouvindo a palavra de Deus, aquelas vibrações aumentavam mais e mais violentamente.
De repente ele estourou dentro de minha garganta e saiu pela minha boca. Quando aquela mulher voltou ao seu médico, ele teve o cuidado de tirar-lhe 18 chapas de raio-x de sua garganta por um período de 36 horas e não foi capaz de encontrar um único sinal daquele tumor maligno que estava ali antes da intervenção de Deus. Este testemunho é muito significante para mim, pois eu não estava lá para estender as minhas mãos sobre ela, todavia o Espírito Santo honrou a pregação da palavra de Deus e a fé daquela mulher. Muito frequentemente, Deus trabalhará através de nós em um momento em que não sentiremos exatamente nada, apenas para nos provar que Ele é o Senhor que faz a obra, não eu e nem você. Em reavivamentos, a carne não é capaz de roubar a glória de Deus querendo fazer coisas que somente Deus pode realizar. Me lembro uma outra vez quando pastoreava em uma igreja no Texas, uma família viajou milhares de quilômetros do Novo México para receber oração. Sentimentos não têm nada a ver com fé. A família viajou milhares de quilômetros do Novo México para receber oração. Sentimentos não têm nada a ver com fé. Esta família possuía 5 crianças pequenas, sendo que 2 delas ainda eram bebês. A necessidade delas era especialmente aguda porque o corpo da mãe delas estava quase todo consumido por um terrível câncer. Quando impus a minha mão sobre aquela mulher, eu não senti nenhuma unção. Naquele momento, eu não tinha fé para a sua cura, porém esta foi a minha oração ao Senhor. Ó Senhor, olhe para estes pequeninos. Tenha misericórdia desta família. Esta mulher, exatamente no dia seguinte, tinha exames marcados em um hospital numa cidade vizinha. Os testes revelaram que em seu corpo não havia nem sequer um traço de câncer. Todo o mal que lhe afetava a saúde havia desaparecido. O Senhor me deu graça para tocar-lhe o coração. Neste caso, clamando por sua imensa misericórdia da mesma forma que aconteceu com o cego Bartimeu no Novo Testamento. O poder de Deus não tem nada a ver com aquilo que sentimos ou com as circunstâncias vigentes. Como soldados do Senhor, somos comissionados para estar a tempo e fora de tempo. Mais uma vez repito, devido à magnitude da colheita que estará diante de nós, precisamos aprender como ministrar em seu descanso, em vez de fazê-lo com o nosso próprio esforço ou com recursos pessoais. Uma característica interessante deste reavivamento que está por vir é a forma que Deus usará jovens e crianças na grande colheita. Eu, pessoalmente, acredito que o Senhor os usará de uma maneira muito especial e até mesmo estranha para alguns. Eu estava ministrando em Houston uma vez, quando orei por um grupo de 70 crianças que havia vindo à frente para serem cheias pelo Espírito Santo. A unção de Deus veio poderosamente sobre as suas vidas e eles começaram a cair no Espírito, falar em língua estranha e a chorar. Entre aquelas crianças estava um garoto mexicano de 5 anos que começou a clamar ao Senhor em línguas estranhas enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele permaneceu naquele estado por cerca de 20 minutos quando de repente um homem explodiu em altos soluços naquele imenso auditório. Aquele senhor mexicano, que era o pai daquela criança, então veio à frente e ficou ao lado de seu filho. No momento que aquele pai se rendeu ao Senhor Jesus e foi completamente cheio do Espírito, eu compreendi que aquele garotinho tinha estado orando em línguas durante aqueles instantes para a salvação de seu pai. Jovens guerreiros estão se levantando. Nós, literalmente, veremos cumprida nestes dias aquela profecia do Antigo Testamento que diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu estou absolutamente convencido que Deus usará um exército de jovens guerreiros para estarem combatendo e carregando a monumental colheita que está para acontecer. Já existem em muitas nações da América do Sul, no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, o engajamento de um vasto exército de crianças e adolescentes começando a se despertar do sono. Talvez ainda não sejamos capazes de vê-los, mas tenho certeza, eles estão vindo. Aqueles de nós que somos mais velhos precisamos estar preparados para recebê-los, encorajá-los e sabiamente instruí-los nas coisas do Senhor. Acima de tudo, precisamos estar bem conscientes de não obstruí-los ou proibi-los de responder ao chamamento do Senhor. Finalmente, este reavivamento e grande colheita não reconhecerá fronteiras, barreiras ou preferências. Deus, pelo seu poder, tocará os pobres, os rejeitados, os esquecidos e os humilhados deste mundo. Precisamos ter o mesmo coração de nosso Mestre ou seremos deixados para trás, frustrados. Enquanto ministrava no Zaire, África, o Senhor me colocou em meio a uma miraculosa visitação de Deus em multidões de 200.000 pessoas por noite.
Nós estávamos tão sobrecarregados devido ao imenso número de pessoas que vinham à frente toda noite para receberem oração, que decidimos designar um dia, no qual não faríamos nada, mas somente imporíamos nossas mãos nos criticamente doentes ou naqueles que estavam à morte. Naquele dia específico para orações, fui para a arena esperando ver 1.000 pessoas recebendo oração, mas fiquei impressionado com a multidão de 25.000 pessoas que se aglomerava naquele lugar. Bom, eu tinha dado a minha palavra que estaria orando por cada um deles, então respirei fundo e comecei aquela que seria uma longa jornada. Algumas daquelas pessoas tinham sido, literalmente, trazidas para a arena em carrinho de mão, e muitas daquelas pessoas tinham o odor de dar náuseas por não terem as excreções ou fluidos de seus corpos limpos há vários dias. Eu estou feliz por estar aqui. Naquele clima tropical, a sujeira acrescida da doença se toma 100 vezes pior. Para se ter uma ideia, existiam muitos leprosos no meio daquela multidão, sem contar várias pessoas com terríveis feridas abertas pelos seus corpos. Centenas de pessoas que já se encontravam morrendo na fase final da AIDS vieram também à frente para receber oração. Não importava quão maligna fosse a doença que destruía seus corpos, eu tinha uma palavra de cura da parte do Senhor, e esta é a mesma palavra que Ele tem dado a você. Naquele dia, proclamei a eles o amor de Deus, impus-lhes as minhas mãos e orei a oração da fé para a cura e salvação. Quando fiz isto, senti o glorioso conforto do Espírito Santo no coração. Ele então falou-me profundamente: estou feliz por estar aqui. E para o meu gozo, ele curou muitas daquelas desesperadas pessoas. Esta é a hora quando o poder de Deus será visto na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo como nunca. Temos recebido uma soberana comissão para trazer libertação para as nossas cidades e nações do jugo de Satanás. Todavia, tudo isto dependerá da nossa disposição para sermos guiados pelo Espírito e pagarmos o preço do jejum e da oração, e então recebermos o poder de Deus.